Fala, meus chegados! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos falar aqui sobre um cenário quase apocalíptico que aconteceu aqui ontem, em Portugal, em boa parte da Europa, na verdade. E, rapaz, muita gente vai falar assim, pô, Léo, você veio do Brasil, no Brasil falta luz um monte de vezes e tal, mas aqui não é normal. Aqui não é normal. E vou fazer 5 anos aqui na Europa, acho que nunca passei por um negócio desse de ficar sem luz o dia inteiro. E pelo que eu vi nos jornais, essa foi a maior falta de luz da história de Portugal. Não formou nem 24 horas, mas causou muitos transtornos aqui, sabe? Vou falar basicamente sobre como afetou a mim e a Jéssica, afetou aqui em casa. Eu nem percebi, na verdade. Tava lavando os pratos, aí depois fui trabalhar, fui pro computador. E aí fui tentar carregar o celular, o telemóvel, né? E não tava conseguindo, eu pensei que meu carregador que tava ruim. Aí beleza. Aí, 1 minuto depois, Jéssica ligou. Oh, faltou luz aí e tal. Eu falei, ah, tá, entendi. Deve ter faltado que meu carregador não tava funcionando e tal. Ela parou aqui, também parou na Espanha, que ela tava tendo reunião na hora com o pessoal da Espanha. E pronto. Pra mim foi uma falta de luz, ia demorar 1 a 2 horas e pá, ia voltar. Continuei meus trabalhos e tal. Logo a gente tava se comunicando pelo WhatsApp e tal. Logo começou a ficar ruim o WhatsApp, né? Que sobrecarregado, claro. Muita gente falando. Depois. As redes, na verdade, né? De celular começou a ficar carregado porque não tinha Wi-Fi. Hoje em dia, 90% das pessoas estão usando o Wi-Fi onde elas estão e tal. E depois passou todo mundo a usar as redes celular, que sobrecarregou e aí a comunicação ficou muito ruim. Depois de um tempo, ela pediu para eu buscar ela, tal, beleza. Saí de casa, fui buscar. E aí na rua a gente vê aquele cenário. Dentro de casa tá tranquilo, você mal percebe se não usar a televisão, alguma coisa que tem eletricidade. Meu notebook estava carregado, meu celular estava. Eu ia carregar, mas ainda dava para usar, dava para trabalhar. Mas na rua, cara, na rua é semáforo sem funcionar. A gente vê nesses momentos o quanto a gente necessita de eletricidade, o quanto a gente é dependente das tecnologias que existem hoje. E as tecnologias são dependentes de eletricidade, obviamente. E aí é aquele caos, né? O povo parece que não sabia para onde ir, tudo desorganizado. Tinha alguns guardas de trânsito tentando organizar o caos do trânsito da rua. Mas, enfim, desorganizado, né? Mas cheguei lá, até foi mais tranquilo do que eu imaginei. A via que eu tava, eu dei muita sorte, que a via que eu tava indo tava melhor do que a outra via contrária que tava toda engarrafada já. E na volta para casa a mesma coisa. A via que eu tava indo tava mais de boa e a outra tava super, tava aquele cenário de The Walking Dead. Pra vocês terem noção, tudo parado, a estrada, assim, vários carros parados na estrada. Falei, vixe, tô num seriado, que é isso? O negócio aí eu comecei a caramba tal. E ouvindo notícia na rádio o tempo todo, que era o único meio que se tinha para se informar o que estava acontecendo, quanto tempo ia demorar, ou qual foi a causa disso. E nas ruas, um monte de gente saindo dos trabalhos, um monte de gente engravatada, os prédios tudo esvaziando. E tá, fui pegar a Jéssica, voltei para casa. E primeiro cenário, o combustível bateu reserva. Tem como abastecer? Não tem como abastecer. As bombas estavam todas paradas, é claro, não tem energia para funcionar a bomba, o pagamento. A gente estava sem dinheiro em cash, que a gente não anda com dinheiro vivo na mão, então não tinha como pagar. A gente chegou em casa. Outro cenário maluco, o nosso gás estava acabando e as coisas aqui em casa funcionam com gás. O esquentador funciona com gás, então para tomar banho, para fazer comida, ia complicar. E a gente sabia que estava acabando, tá? Mas a gente deixa para pedir assim, um dia faltando, 2 dias faltando, ou até quando acaba mesmo a gente vai e pede na hora.
Mas essas coisas servem pra gente aprender coisas que a gente tem que estar preparado na vida para muita coisa, sabe? Para essas ocasiões apocalípticas ou menos graves que isso, mas a gente tem que estar preparado, a gente não pode ser pego de surpresa. E a gente não tinha dinheiro, o nosso gás estava acabando, a gente ainda não tinha pedido. O carro chegou na reserva, uma coisa que não pode acontecer é o carro chegar na reserva e sempre, ó, chegou na metade, enche, chegou na metade, enche. Para evitar, porque em casos de emergências dessa, né, nunca se sabe. E a gente começou a pensar no se era alguma coisa, porque ainda não tinha respostas, e tudo que a gente ouvia na rádio eram incertezas, não sabia quando voltava, e todas as pessoas dos programas das rádios, ou os convidados, os políticos ou especialistas que estavam sendo convidados para falar, para dar uma opinião, para acalmar o povo, tava falando coisas assim que meio que assustava, sabe? Tipo, que podia ser um cenário de 72 horas sem luz, que estavam sem respostas, é, que era para o povo se acalmar, manter a calma, não correr para os mercados, mas para poupar a bateria do celular, para emergências, sabe? Essas coisas assim que a gente ficava, caramba, é mais sério do que a gente imaginava, não é só uma falta de luz. A gente começa a pensar na guerra, né? Que alguma bomba russa atingiu alguma estação, subestação de energia, e, sabe? Começa a vir essas coisas na cabeça. Sendo que a Europa, esses tempos, vocês devem ter visto que estava tava aconselhando os moradores daqui, os cidadãos europeus, os moradores, enfim, todo mundo que vive aqui na Europa, a preparar um kit de emergência de 72 horas. E, pô, foi há poucas semanas isso e depois acontece uma coisa dessa, sabe? A gente já liga um ponto ao outro e fica já pensando e, pô, o que é que tá acontecendo? Já quer ver até passagem pra sair daqui, mas eu mantive a calma. A Jéssica é um pouquinho mais, né, serelepe, mais agoniada. Mas eu mantive a calma, falei, não, vai ser só uma falta de luz, vamos ficar informado, vamos ouvir o que eles têm a passar pra gente. E vai estar tudo certo. A gente tem comida em casa, a gente tem água em casa, estamos em casa. Fui buscar ela, voltei, estávamos bem em casa, nossa cachorrinha aqui com a gente. Aqui embaixo no parque tinha um monte de criança brincando, que eu nunca vi tanta criança na minha vida. Mas para vocês verem como a gente tá ligado à tecnologia hoje. Que as crianças sem um YouTube, sem videogame, sem televisão, vai pra rua, vai brincar como antigamente a gente fazia, né? A gente vivia na rua brincando e aqui tava lotado de criança brincando. Aí eu mostrei pra ela, falei, ó, o cenário tá calmo, tá ok, então não precisa de agonia, vamos só nos manter informados e esperar. Bem, a noite foi chegando, o dia foi caindo e nada da luz chegar. Eu ficava apostando com ela assim, não, 7 horas vai chegar. Porque aqui tá amanhecendo, ou tá anoitecendo praticamente 8h30, 9 horas da noite, né? Porque o verão tá chegando, então o dia fica bem longo. Então isso ajudou a gente ter uma boa parte do dia com luz, luz solar. Então ajudou bastante. E aí, mas o sol foi caindo, foi escurecendo. A gente tinha os equipamentos aqui que a gente usa para filmar, para fazer iluminação. E a gente falou, ó, tá meia boca aqui, na meia vida, dá pra, com inteligência dá pra gente usar aqui durante a noite, se a gente precisar, mas vamos ficar na cama, vamos ficar deitado, leva a cachorrinha a ficar lá com a gente e uma hora a luz vai voltar. A gente só tava rezando que não fosse no outro dia ou que se passasse mais um dia, sabe? Mais do que 24 horas nessa situação. A gente estava torcendo muito, mas a gente não tinha respostas. Mas a gente tava lá fora na varanda e aí tava já bem escurinho, já bem mais escuro do que claro. Só tinha uma faixinha assim laranja lá no final, né, no horizonte. E já tava escuro, a gente tava ali na varanda, naquela esperança de voltar.
vendo as luzes de velas acendendo nos vizinhos, assim, ao redor. Quando eu avistei, assim, bem longe, lá pra Sintra, falei, caramba, aquilo ali são luzes. E aí eu olhei pro outro lado também e falei, ô amor, vem cá. Ali também tem um bocadinho de luz ali. Toda hora eu atrapalhava com luzes de carro, ou então as velas ou lanternas acesas dentro de casa. Mas nessa hora aí eu vi um conjunto de luzes assim bem longe, bem distante. Eu falei, opa, tá voltando. E Jéssica já tinha visto o pessoal aqui do prédio, do lado, apontando muito para a direção que também eu vi luzes, há uns 5 minutos atrás. Ela, por isso que eu vi o pessoal apontando, então realmente tá voltando. E aí depois acendeu mais uma parcela assim, num bairro perto daqui, o nosso prédio é alto, então dá para ver, tem um campo de visão bastante amplo. E aí acendeu assim, a gente, opa, graças a Deus, tá voltando a luz. Antes disso, a gente descia pro carro, desceu para passear com a cachorra, foi no carro para ouvir notícias e ninguém dava notícias de se sabia que horas ia voltar e tal. Era sempre as mesmas coisas. Poupem energia, fiquem em casa, não entre em pânico, tal, tal, tal. E aí, nessa hora que já estava anoitecendo aqui, começou a acender alguns bairros perto. A gente, pô, graças a Deus, vai voltar. É só esperar aqui em casa voltar. O bairro aqui estava todo escuro e ao redor fomos quase os últimos aqui da região. E finalmente chegou uma hora, vou botar até aqui os vídeos para vocês que tanto acendendo os bairros ao redor e quando acendeu aqui também, né? Primeiro foi o prédio aqui do lado acendeu primeiro, o nosso não acendeu. Eu falei, oxê, que é isso? Pera aí. Mas 3 minutos depois o nosso acendeu e aí aquela gritaiada na rua. Ah! Voltou! Vocês devem estar vendo aí. Aquela gritaiada na rua, todo mundo gritando. A gente ouviu um frisson assim alto quando os outros bairros acendiam, sabe? Bem longe assim, mas muita gente gritando. E aí a gente só tava esperando nossa vez. Mas 9h30, 9h30 chegou a energia aqui finalmente. E tinha faltado o quê? Acho que 12h30, alguma coisa assim. Então ficamos esse tempo todo sem energia, com essa incerteza, mas no final, graças a Deus, no mesmo dia a luz voltou, no meio da noite já, né? Mas deu tudo certo, não passamos a noite, não tivemos dificuldade. Agora já acabei de comprar o gás, agora de manhã, já acordei, já vim fazer esse vídeo, mas já pedi um gás, vou encher o tanque do carro e vou levantar o dinheiro para não passar mais sufoco se acontecer de novo ou qualquer outra ocasião que aconteça, a gente tem que estar preparado. Essa é a lição que a gente tirou. A gente tem que estar preparado para tudo, não pode levar assim isso não vai acontecer nunca, tá tudo ok. Eu tô na Europa não acontece essas coisas, acontece, gente. As emergências, as crises, as coisas acontecem. Pode ser mais raros, mas acontece. E a gente tem que estar preparado para isso. Então é isso, basicamente foi isso, esse é o nosso ponto de vista da história. Estamos bem, todo mundo bem. Portugal já está voltando aos trilhos. Os telejornais não param de passar sobre isso. Ainda também não se sabe exatamente o que aconteceu, mas falam das possibilidades que pode ter acontecido. Nenhum ligado à guerra, por enquanto. Então é isso, só para deixar vocês sabendo mesmo tudo o que aconteceu. Tá tudo bem, vida que segue agora. Hoje é dia de trabalhar. Ontem não deu para trabalhar, mas hoje Jéssica já foi pro trabalho e tá tudo normal. E é isso, pessoal. Mais um episódio de coisas pitorescas que acontecem aqui em Portugal, na Europa. E sempre que a gente puder, a gente tiver a chance de passar as coisas para vocês. Principalmente, eu sei que muita gente que está vindo para Portugal me acompanha aqui, então gosta de saber das coisas, como é que acontece, os procedimentos. Então foi basicamente isso, tá? Não passou de um susto, não passou de uma falta de luz, né? O que causa todo o problema é mais
o nosso imaginar, nossos pensamentos com as coisas que estão acontecendo, que todo mundo sabe, do que realmente o problema que a causa de luz causou. Pra gente, na verdade, aqui em casa, não causou muito. Para outras pessoas, já vimos que teve pessoas que ficou preso nos elevadores, né? Os bombeiros trabalharam muito. O teleférico, que é famoso aqui em Lisboa, eu vi vídeos de pessoas presas lá. Então, teve alguns constrangimentos, como eles falam aqui, alguns contratempos assim para muitas pessoas. Mas pra gente aqui foi liso. Só foi ter paciência, esperar a luz voltar e deu tudo certo. Então é isso, pessoal. Resumão do que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário, uma opinião de vocês, o que vocês fariam, o que vocês pensariam que estava acontecendo, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui!